participar, basta preencher o check-in do evento no link que está no chat ou acessar o QR Code aqui na tela. Lembrando, gente, que esse check-in não é só para concorrer aos prêmios, tá? É para você confirmar a sua presença no evento e receber o seu certificado. Eu convido agora para compartilhar mais conhecimento conosco Adriana Foz, neuropsicóloga, psicopedagoga e diretora da NeuroConnect. Seus últimos livros são A Cura do Cérebro, da editora Novo Século, Frustração, como treinar suas competências para enfrentar os desafios da vida pessoal e profissional, da editora Bem Virá, e Conversando sobre Saúde Mental e Emocional na Escola. E o tema que ouviremos hoje é da aprendizagem socioemocional à saúde mental. O que as escolas precisam saber para otimizar a qualidade do aprendizado? Adriana, muito boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada ao sistema de ensino positivo e obrigada a vocês que estão hoje nesse evento muito interessante, muito importante para a educação. Então, um grande prazer. Bom, o meu tema, como você bem falou, é da aprendizagem socioemocional à saúde mental. O que as escolas precisam saber para otimizar a qualidade do aprendizado. Afinal, o que todos buscam, todas as escolas, professores, educadores, é que cada aluno possa aprender da melhor forma possível e de uma maneira integral. Eu quero já deixar avisado desde já para vocês prepararem o celular de vocês para ler o QR Code, porque vamos disponibilizar bastante conteúdo. Vocês vão ver que em muitos dos meus slides tem ali o QR Code que vocês, baixando ali, vocês encontram muito mais conteúdo. A gente tem meia hora de conversa aqui, mas vai ter muito conteúdo para vocês durante e depois da apresentação. Opa, não está indo. Estou tentando aqui mudar o slide. Opa. Bom, e eu vou começar aqui com vocês contando um pouquinho da minha história. Sabe por quê? Porque tudo que tem valor tem história. Cada um de vocês, se fizer essa recuperação aí da história de vocês, por que vocês são gestores de escola, porque vocês são professores, vocês vão encontrar preciosidades. Então, nesse sentido, eu inicio a minha fala com o meu propósito, aquele que norteou a minha jornada profissional. Quando saí da escola, fiquei na dúvida entre educação e psiquiatria. Parecia distante, mas essas duas áreas do conhecimento hoje estão mais próximas do que nunca. E está cada vez mais explícita essa conexão, né, da educação com a saúde da mente. Eu acabei escolhendo a primeira, a educação, fui fazer pedagogia. E nessa minha trajetória, o que sempre me motivou foi conhecer e possibilitar maior aprendizagem do ser humano. Fui fazendo essa trajetória que foi tecendo esses saberes entre emoção, cognição e cérebro. Um órgão de aprendizagem fantástico que vocês até tiveram há pouco, né, a palestra anterior com o Miguel Nicoleles, um dos grandes nomes da neurociência. E esse percurso a gente passa inevitavelmente pela aprendizagem socioemocional e pela saúde emocional e mental, tanto do professor quanto dos alunos, porque aprender está mais do que na moda, né? E aprender é de todo o ser humano. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a ideia da minha apresentação de hoje, né? Que a agenda que eu estou propondo hoje vamos falar um pouco do contexto que a gente vive, dos impactos nos alunos e professores, que toda esta, não só da pandemia, mas de tudo que já acontecia antes da pandemia. E as aprendizagens, afinal, toda a escola visa a aprendizagem do aluno. E eu não poderia deixar de iniciar falando do grande órgão e do principal órgão de aprendizagem
do ser humano, que é o cérebro. São milhares de conexões, muitos genes que estão voltados para o potencial do ser humano. E eu quero relembrar aqui vocês que nessa pandemia, eu tenho certeza que cada um de vocês experimentou de perto a sensação deste nosso órgão. A gente passou por 1 ano e meio, né, de pandemia, onde nós sentimos muito a importância das nossas emoções, o quanto que as nossas emoções influenciam, modificam e criam tanto soluções como problemas para a gente. Se nós pensarmos no cérebro, a gente, rapidinho, nós vamos ter entendimento de 3 grandes momentos, ou 3 grandes instâncias desse órgão. A gente, dentro deste nosso cérebro de ser humano, nós temos um cérebro que é chamado reptiliano, que é aquele cérebro instintivo, o cérebro da sobrevivência. No início da pandemia, eu tenho certeza que vocês se identificaram muito com ele, afinal de contas, a gente tinha que pensar no nosso sono, no nosso equilíbrio, na nossa alimentação. Depois temos um cérebro chamado, essa segunda instância, o cérebro límbico, que é onde estão focadas as nossas emoções. As emoções tanto básicas, como a raiva, como a tristeza, e que nós também aprendemos e vimos a importância grandiosa que a emoção tem na nossa vida e, sobretudo, tem para a nossa aprendizagem. E um terceiro cérebro, que é chamado neocórtex, que é o cérebro da racionalidade, onde a gente pode evidenciar bastante a plasticidade cerebral, que foi bem falada pelo Miguel Nicoleles, essa grande capacidade de modificar, de se ajustar, de se reorganizar que todo o cérebro tem. Às vezes, você tem que deixar a vida virar de cabeça para baixo, para aprender como viver do lado certo. E esta pandemia trouxe esta ideia de que nós, cada um de nós, precisamos e vamos continuar nos reinventando para dar conta da nossa vida pessoal, familiar, profissional. E também de dar conta dos nossos alunos. Nós já tínhamos um sinal de alerta, antes mesmo da pandemia, quanto às questões emocionais. Então, isso não é novidade e essas questões emocionais foi muito negligenciada nas últimas décadas, inclusive eu posso falar nos últimos séculos, inclusive. A gente passou por uma década chamada década da cognição, passamos também pela década do socioemocional, e agora a gente está entrando numa década que, a priori, é muito significativa, que é uma década de integração, tanto das emoções quanto da cognição. É a integração das competências. Então, o professor mais ansioso, ele pode ter dificuldade, uma maior dificuldade para ensinar. Ao mesmo tempo que um aluno que não sabe tolerar as suas frustrações pode também ter mais dificuldade para aprender. Essa pesquisa que eu trago aí para vocês, do Instituto Península, mostra o quanto, desde de maio, agosto, novembro do ano passado, nós passamos a ser mais ou menos, vamos dizer, ansiosos, cansados, sobrecarregados, calmos e a sensação de felicidade. Veja só que interessante. Em maio, 67% estavam mais ansiosos. Depois foi passando para 64%, depois 58%. Cansados, veja só como hoje nós estamos, então, mais cansados. Se a gente puder fazer aí uma projeção disso. Sobrecarregados, estamos sentindo mais sobrecarregados, porque temos que lidar com a nossa vida, temos que lidar com a vida familiar e das famílias e da própria escola como um todo, né? Você, gestor, deve estar sentindo bastante esta tarefa e essa sobrecarga.
Neste momento, onde todos estamos muito mais em casa, onde estamos tendo que nos reinventar, foi feita também uma pesquisa mostrando o que o professor gostaria de saber, o que principalmente ele gostaria de saber. E olha só o que a gente encontra neste estudo: informação. O professor, as escolas buscam mais informação. E também, não só a informação, mas saber sobre a psique, saber sobre as emoções, saber sobre os problemas emocionais. E aqui eu trago uma outra pesquisa que mostra a saúde mental das crianças. Esse é um estudo feito pela Inglaterra, comparando em 2017 com 2020. Então, foi feito o ano passado. Esses países viveram a pandemia antes, então, logicamente, eles têm dados consolidados antes de nós aqui no Brasil, na América Latina. Os problemas de saúde mental das crianças em relação a meninos entre 5 e 10 anos teve um aumento que dá para a gente ver neste gráfico. De 11,5% foi para 17,9%. Vejam os meninos de 11 a 16 anos, de 11,2% para 15,3%. E o mesmo aumento se deu com relação às meninas, tanto de 5 a 10 anos, que aumentou de 7% para 10,8%, quanto para as meninas de 11 a 16 anos, de 13,9% para 20,1%. A ansiedade aumentou 38,7%, os problemas atencionais aumentaram, a irritabilidade, a depressão, a insônia e a frustração. Este outro gráfico mostra que é um gráfico do CASEL, esse é do CASEL, perfeito. A porcentagem de estudantes que melhoraram nas escolas que adquiriram, né, e que trabalharam os programas socioemocionais. Olha que interessante. As habilidades dos estudantes aumentou 57% naquelas escolas que trabalharam, que estimularam, que exercitaram as habilidades socioemocionais dos seus alunos. Inclusive as habilidades acadêmicas. Veja, 27% a mais das escolas que treinaram habilidades socioemocionais dos seus alunos para as escolas que não treinaram. E diversas outras questões que foram melhoradas, tanto o comportamento social, o sofrimento emocional, as próprias atitudes com relação a mudanças de atitudes e os problemas de conduta. Todos esses melhoraram nas escolas que trabalharam o socioemocional ou aprendizagem socioemocional. Então, hoje é bastante reconhecido e sabido que é necessário trabalhar as habilidades socioemocionais. Tem escolas que preferem uma aula para trabalhar as habilidades socioemocionais. Outras preferem trabalhar transversalmente todas as disciplinas. O que é importante a gente entender é que essas habilidades socioemocionais são do ser humano, não é nada novo que a gente está trabalhando. Nós estamos apenas otimizando e treinando habilidades que são extremamente necessárias para a vida e para a vida moderna, para a vida de hoje. Tomada de decisão responsável vai fazer com que os alunos possam ter atitudes mais proativas, atitudes mais que representem mais algo de benéfico para ele, para o seu grupo, saber, entender mais como que ele pode, ele mesmo, fazer a sua autogestão, como é que ele pode trabalhar suas próprias capacidades em prol de algo maior.
As próprias habilidades de relacionamento, a capacidade da percepção social e o autoconhecimento faz parte hoje de qualquer vida saudável. Então, as escolas não podem ficar fora disso. E por isso, até a BNCC, que já começou esse processo há muito mais tempo do que desde 2018, que as escolas começaram a trabalhar com as habilidades socioemocionais. Agora, o mais interessante é que a gente não tinha visto ainda a ligação entre habilidades socioemocionais com a saúde mental. E, na verdade, são duas instâncias da mesma questão, do mesmo aspecto que é o ser humano. Como o ser humano pode se desenvolver de uma maneira mais plena e mais competente. E aí eu falo de ser humano, vocês vejam que eu estou falando tanto do professor, do gestor, como também dos alunos. Porque, afinal, a saúde mental diz respeito à nossa mente. A mente diz respeito às nossas emoções e à nossa cognição. Como falar de escola e não relevar a mente? Então, falar de saúde da mente é falar de uma boa qualidade de vida cognitiva também, de vida cognitiva e de vida emocional. É poder incentivar, apreciar a vida, estar bem consigo mesmo e também com os demais. Reconhecer e enfrentar as exigências do mundo, as exigências da escola, as exigências que acabam acontecendo perante um novo episódio, lidar bem com as próprias emoções, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis, reconhecer os nossos limites e os nossos potenciais e poder ajudar e poder buscar ajuda quando necessário. Então, a aprendizagem socioemocional, ela é um treino para a saúde mental. E hoje, nenhuma escola pode ficar sem esta lição. Tá certo que escola não é para identificar problemas, distúrbios, isso é da esfera da saúde, do psiquiatra, do psicólogo, do neuropsicólogo, mas a escola pode e deve perceber os alunos que podem ser mais vulneráveis, as situações que trazem um maior alerta. Então, quando uma escola, uma gestão escolar é atenta a todas as instâncias, aos seus professores, aos seus seus coordenadores, aos seus alunos, a todos os seus funcionários, nas suas questões emocionais, essa escola vai estar atenta à tolerância à frustração, que hoje sabemos bem que é uma questão de régua, é uma questão de aonde que a gente coloca o nosso objetivo, a nossa prioridade, e agora tivemos que fazer muito isso, mudar as nossas réguas. Não significa que a gente vai diminuir a qualidade, mas a gente pode diminuir a quantidade e ajustar essas réguas para que a nossa ansiedade seja também ajustada. E é importante lembrar que tanto frustração quanto ansiedade, que são inerentes ao ser humano, todo mundo que é ser humano é ansioso, ou melhor, tem ansiedade. O que a gente tem que ficar em alerta é a ansiedade em excesso, porque aí pode vir a se tornar um problema de saúde mental. Todo ser humano se frustra, todo aluno precisa se frustrar, inclusive para adquirir e treinar as suas habilidades e competências para o enfrentamento da vida. Então, entender essa conexão mente-corpo e entender que as habilidades socioemocionais que são a base de competências como a empatia, de competência como a compaixão, são também fundamentais na vida de uma escola. Eu gosto muito desta metáfora, né?
de que precisamos colocar a máscara, aquela que nos aviões são demonstradas, primeiro no professor. Isso já é comprovado em diversas pesquisas fora do Brasil, dentro do Brasil, do quanto é importante que o professor tenha consciência e treine as suas competências socioemocionais, não só para ele poder ensinar melhor os seus alunos, mas para que ele possa também ter uma maior saúde da sua mente. Tem muitas pesquisas também mostrando o quanto a aprendizagem socioemocional do aluno é fortemente delineada e promovida pelo professor. Veja só, pesquisas da James e Greenberg, que são grandes referenciais no mundo em termos de aprendizagem socioemocional, suas pesquisas mostram que o professor que promove um bom clima social e emocional em sala de aula, eles vão ter na sua classe menos conflito e vão ter menos comportamentos disruptivos, em detrimento aos professores ou as classes, onde a falta de recursos pessoais do professor vai fazer com que os seus próprios alunos tenham uma menor performance acadêmica e um maior nível de indisciplina e de desgaste do docente. Também uma outra pesquisa, que essa foi feita por mim e pela Alcione Marques, minha sócia na NeuroConnect. Essa pesquisa foi a primeira aqui no Brasil, foi feita em 2018, onde nós fizemos um levantamento de todas as pesquisas no Brasil publicadas sobre programas e intervenções específicas para o desenvolvimento da competência socioemocional do professor. Nós ficamos muito surpresas, porque eram pouquíssimos programas para o professor, sendo que nós já estávamos sabendo da importância que este professor se ferramentalizasse, né, com essas habilidades, com essas capacidades, para ser um melhor profissional e para poder capacitar mais os seus alunos, inclusive para o aprendizado das competências e das habilidades acadêmicas. Quem tiver mais interesse, a gente está, como vocês viram, sempre disponibilizando para vocês os endereços de sites e também os QR Codes. Então, vocês fiquem de olho aí. Uma outra pesquisa, essa também do Instituto Península, mostrando que as mudanças nos aspectos de vida do professor, que 1 a cada 3 profissionais da educação básica relataram que pioraram alguns aspectos da sua vida, como atividades de cultura e lazer, como o seu próprio estado emocional, o seu condicionamento físico e a sua qualidade do sono. Então, tudo isso diz respeito à saúde mental. Se a saúde mental piora, as nossas competências socioemocionais também tendem a serem diminuídas. Então, como que nós podemos trabalhar com alunos se nós não temos, se nós não somos um exemplo? E como eu iniciei minha apresentação hoje, falando do nosso principal órgão de aprendizagem, eu não pude deixar de falar e de pensar em colocar na palestra de hoje outros aspectos sobre o cérebro que corroboram tanto com a saúde socioemocional quanto com a saúde mental. O cérebro hoje, vocês vão ouvir muito mais daqui para frente, está na moda. Você já deve ter ouvido falar em neuromarketing, neuronamoro, neuroaprendizagem e por aí vai. Tem um lado que é bom, afinal, o nosso cérebro é o nosso principal órgão do aprendizado. Mas, por outro, não é tudo que a gente sabe sobre ele e não é tudo que ele também, só o fato da gente conhecer sobre como ele funciona, que resolve dentro de uma sala de aula. E existem hoje muitos do que a gente chama de neuromitos e neurofakes. Eu vou contar alguns para vocês que talvez vocês possam se identificar. Estilos de aprendizado, 93% das pessoas acham
que nós aprendemos de acordo com um ou outro estilo de aprendizado, um mais visual, outro mais auditivo, e não é verdade. A lógica do hemisfério esquerdo e a criatividade do direito, como se fosse um hemisfério faça uma coisa e o outro hemisfério faz outra. Um outro grande mito é que usamos apenas 10% do nosso cérebro, e assim vai. Então, a gente vai ouvir bastante sobre os neuromitos, que é bastante importante da gente identificar o que é verdade, o que é fato e o que é fake, e por isso que eu, na NeuroConnect, fiz uma jornada, né, que está disponibilizada, inclusive nesse QR Code aí para vocês, um dos maiores neurocientistas do nosso país, onde cada um esclarecia um neurofato. E vocês vão ver quanta coisa competente e que nos ajuda demais, porque se a gente aprende o que é evidência, a gente vai ter menos trabalho, vai ser mais efetivo, vai ser mais funcional. Opa! Nesse sentido, nesse entendimento que nós temos cada vez mais sobre o cérebro, sobre como que esse cérebro aprende. Aliás, vai sair uma pesquisa minha também em breve, pena que não saiu agora em junho, que é a primeira pesquisa nacional sobre o que o professor sabe sobre o cérebro. Mas fato é que estas informações trazem um legado para todos nós, para os gestores e para os professores, que é considerar ter mais ou ter treinamentos sobre saúde mental. Então essas são algumas dicas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Conhecer e entender os sinais básicos dos problemas de saúde mental. Educar os pais e os alunos sobre esses sinais e esses sintomas. Educar sobre sinais não é ser nem psiquiatra, nem psicólogo. É o profissional da educação que está atento e que sabe que para aprender precisamos cuidar das nossas emoções e da nossa mente. Criar um lugar onde os alunos podem falar, podem dizer sobre o que sentem, podem compartilhar as suas aflições, as suas angústias, as suas ideias, porque alunos confortáveis e seguros traz um ambiente escolar mais seguro e positivo. Reconheça quando os alunos tomam decisões positivas, valorizem. Atos de gentileza e compreensão para com o outro, a empatia para com o outro. Os professores podem ajudar a criar um espaço, uma atmosfera de positividade e apoio que já é comprovado fortemente, de maneira bastante robusta, o quanto que isso traz benefícios para a escola. Incentivar uma boa saúde, tanto física, por exemplo, comendo bem, ter mais contato com a natureza. E aí vocês vão ver esse QR Code mostrando uma das nossas neurocientistas brasileiras, que neste evento que eu comentei com vocês, falou o quanto o contato com a natureza melhora a nossa atenção, melhora o nosso humor e melhora a nossa, vamos dizer, aquela prontidão, entre aspas, né, aquela capacidade que a gente tem para identificar, para memorizar e para ter atenção naquilo que vai ser aprendido. Encorajar o tempo para um espaço mais coletivo, para o social, mesmo que estejamos conectados de modo virtual. Criar, por exemplo, espaços ou clubes, por exemplo, isso é chamado, tem pesquisas que colocam o termo clube de almoço para as atividades, ou clube de trocas, ou espaços lúdicos, como você poder fazer um clube de leitura, um clube de cinema, disseminar e encorajar
esportes, atividades físicas ou outras também, é bastante importante e trabalha muito este equilíbrio que é tão necessário acontecer para que a aprendizagem aconteça. Fazer da saúde mental parte do currículo. Hoje é fundamental que tenhamos esse entendimento de que saúde da mente é ter uma saúde para o aprendizado. Esse assunto ainda pode ser um pouco tabu, mas eu tenho certeza que cada vez que a gente se familiarizar mais com o que se trata, né, do que se trata a saúde da nossa mente, o entendimento de que esses conhecimentos são fundamentais para estarem no nosso dia a dia da nossa escola, é muito impactante positivamente para a escola. Organize uma semana de bem-estar na sua escola. Isso inclui você também comemorar datas que são importantes, como o Dia Nacional da Saúde, o Dia Internacional da Saúde Mental, que vai ser agora em outubro. Todos esses movimentos são muito positivos para que a gente possa criar um clima de saúde emocional e socioemocional. E aqui eu não posso deixar de compartilhar com vocês, e aí vocês compartilham pelo QR Code, este livro de saúde, conversando sobre saúde mental e emocional na escola. Um livro que tem minha autoria e que vai trazer muito dessas informações para a sua escola. E este download é gratuito. Todos vocês, todas as escolas podem ter acesso à informação de qualidade. E, finalizando, eu quero trazer para vocês a ideia de que aprendizagem é para todos, aprendizagem é de todos. Nós precisamos aprender mais sobre a saúde da nossa mente, sobre a educação socioemocional, tanto dos alunos quanto dos professores e dos pais. Saúde emocional e mental é de todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Adriana, foi incrível, viu? Muito importante a gente ouvir sobre isso, porque realmente, nesse momento que estamos vivendo, a gente tem sentido na pele a importância de trabalhar a nossa saúde mental, né? Cuidar da nossa saúde mental, trabalhar nossas competências socioemocionais. Realmente foi incrível, eu fiz várias anotações aqui, imagino que o pessoal em casa também. Obrigada, que ótimo. E aí, como eu falei para vocês, fica disponibilizado aí nos QR Codes todas as informações que quem tiver mais interesse baixa e pode apreciar no momento mais aprazível para cada um. Claro, muito obrigada por trazer todas essas informações e por compartilhar com todo mundo, viu? Obrigada, Adriana. Até uma próxima. Imagina. Até uma próxima. Obrigada a todos vocês.